Amém? Então vamos entrar no nosso tema, né? Um tema que é delicado, mas é extremamente necessário, né, para nós trabalharmos agora. E é justamente essa pergunta, né, que eu começo com a nossa exposição. Por que vocês acreditam que nós não devemos assistir pornografia? Esse é um ponto importante, porque hoje na escola, na mídia, em vários lugares, há uma voz mentirosa, né, que diz assim: olha, isso aqui é bom. Esse mercado da pornografia, ele movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. Então muita gente não só acha que é bom, muita gente está sacrificando, né, seu casamento, sua espiritualidade, várias outras coisas, por conta de algo que na verdade não é bom. Eu tenho vários motivos, né, para falar com vocês sobre isso, né, por que nós não devemos assistir pornografia. Mas eu vou em alguns pontos específicos hoje. O primeiro deles, gente, a pornografia, ela não é sexo. E ela não contém sexo. Esse é o primeiro ponto que para mim foi muito impactante durante o meu processo de pesquisa. Porque durante muito tempo eu acreditei para que eu fosse bom em sexo, eu deveria assistir material pornográfico. Eu acreditava que eu só satisfaria sexualmente uma mulher se eu repetisse aquilo que eu visse nos filmes pornográficos. E durante muito tempo isso me induziu, né? Eu acredito que muitas das pessoas, né, que consomem esse material e aqueles que já buscaram ajuda, né, conosco, eles também acreditaram nisso. Então, em algum momento da vida deles, acreditaram: isso aqui é bom. Mas o que foi uma mudança de chave para mim? O que foi fundamental? Por que a pornografia hoje deixou de ser uma tentação para mim? Porque hoje, claramente, eu entendo que a pornografia não é boa. Ela não contém sexo. O que contém, então, na pornografia, Paulo? Na pornografia você vai encontrar lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, abuso, violência, mas você não vai encontrar sexo. Por quê? Sexo é criação de Deus e tudo que Deus fez é bom. Sexo, irmãos, ele é uma expressão do amor conjugal. Sexo você não pratica dentro do teu casamento porque você está morrendo de desejo e você perdeu o teu controle. Sexo você oferece para a sua esposa, para o seu marido, generosamente o quê? A sua expressão, a manifestação do seu amor por ele. E essa manifestação de amor e cuidado, ela na verdade é o quê? Um cuidado que flui de quem? É um cuidado que flui de Deus. Eu não tenho tempo hoje para a gente entrar no detalhe sobre a teologia do sexo. É muito interessante quando você estuda o livro de Cantares com profundidade, no hebraico, no original. Você vai perceber ali Deus restaurando o sexo conjugal dentro do seu contexto correto e da forma correta. Quem sabe a gente tem oportunidades futuras, né, para a gente estudar isso junto. Mas na pornografia não tem isso. Na pornografia, gente, não existe afeto, não existe cuidado, não existe honra, não existe respeito, não existe qualquer tipo de manifestação carinhosa e afetuosa. Né? A maioria do material pornográfico, o conteúdo do material pornográfico, ele é totalmente construído para deformar aquilo que Deus criou com tanta beleza e sentido. A pornografia é só um desses elementos que esvazia o sexo da sua beleza. Ela esvazia o sexo do seu propósito. O pior lugar para um casal buscar inspiração, o pior lugar para um jovem buscar referência para aquilo que ele quer praticar dentro do seu relacionamento é na pornografia, porque ele não vai encontrar qualquer referência de sexo lá. Na verdade, o caráter dele vai ser totalmente deformado. A visão sobre sexo dele vai ser completamente adoecida. Ele vai ser despersonalizado. Então imagina, você vai olhar para a pessoa e você não vai ver alguém, a imagem e semelhança de Deus, que você deve honrar, respeitar, cuidar e entregar. Quando você vai olhar para alguém com o olhar, né, com a lente da pornografia, você vai olhar como um objeto a ser consumido.
Então você vai olhar para alguém e você vai dizer, olha, eu quero realizar em você as fantasias pornográficas que foram alimentadas em várias e várias sessões expostas a um material que é totalmente a deturpação e a deformação daquilo que Deus realmente fez. Amém, gente? Amém. Sexo foi criado por Deus para ser vivido num ambiente, grava isso aqui, de transbordamento. O sexo você não faz porque você está vazio. Sexo você pratica quando você está cheio. Transbordamento. Esse é o ponto. Eu vou falar com vocês hoje, se der tempo, sobre teologia do desejo. Só um pouquinho, né? Mas o oposto disso, né? O que a pornografia vai alimentar? Um negócio chamado cobiça. E a cobiça, ela é justamente esse vazio que a pessoa tenta preencher com aquilo que ele pensa ser sexo. E o que a gente vê? Um rastro de destruição. Então essa pessoa, ela vai olhar realmente para os outros e vai ver só uma coisa, olha, eu vou usar e abusar de você o quanto eu puder, para que eu possa satisfazer esses desejos egoístas do meu coração. Essa é a tradução literal, sabe? E eu venho pesquisando, né, sobre esse tema nos últimos 12 anos, eu já sou pós-graduado, estou ensaiando o mestrado para aprofundar, para entregar material consistente, né, para a igreja, e eu vivi 24 anos essa realidade. E como a minha esposa falou, chegou um dia, em 2008, que eu entro no quarto dos meus filhos, olho para minha filha, que não tinha apelo nenhum sexual, nunca senti nenhum tipo de desejo por criança, e naquele dia, naquela época, eu consumia 4 horas de material pornográfico, pastor. 4 horas. E eu entro num quarto, vejo uma cena que não tem nada de pornográfico, e aquilo me atrai, e eu intencionei no meu coração de abusar sexualmente dela. E para a glória de Deus isso não aconteceu. Minha esposa estava em casa, né? E ainda que eu tenha olhado 3 vezes assim para ver se eu teria algum tipo de oportunidade, graças a Deus eu não fui adiante. No dia seguinte caiu a ficha, eu disse, o que eu estou fazendo? E aí eu comecei a me organizar para tentar buscar ajuda. Mas isso vai ficar para depois. Mas vocês entenderam aqui um ponto importante? Não tem sexo lá. E se você é realmente influenciado por aquele conhecimento, você vai machucar muita gente na tua caminhada e nos teus relacionamentos. Ok, gente? Então, ponto simples, né? Um ponto importante da nossa meditação. Paulo, o que é de fato então pornografia? Pornografia, gente, depois de bastante pesquisa, que existe uma nova modalidade em que você cria, por meio de inteligência artificial, a sua namorada perfeita. Alguém finge ser essa pessoa virtual, conversa com você, vocês imaginam o tipo de conversa, e a pessoa paga uma grana. É o mercado que está em expansão agora, é a mais nova, né? Tendência aí com relação a isso. Mas veja que o tempo todo as pessoas, elas não estão conectadas às pessoas, elas estão conectadas às suas fantasias. E o que você percebe? Essas pessoas estão cada vez mais sozinhas, sem afeto, sem sentido nenhum no que diz respeito a esse aspecto. Então ela é uma ferramenta de manipulação de fato. Ou seja, quem produz de forma consciente para quê? Para controlar as pessoas de forma pessoal e social. Isso é fato, né? É um mercado muito lucrativo. Como é que eles fazem essa manipulação, esse controle? Por meio da desconstrução da sexualidade saudável. E é justamente isso aqui é a pornografia, de fato, né, nua e crua. Eu quero compartilhar com vocês agora alguns impactos que ela causa na pessoa e na maneira como ela responde aos estímulos sexuais. Então veja, o cérebro ele é modificado. Eu estou preocupado com vocês, estou bem na frente de vocês aqui, né? O cérebro, gente, ele é modificado. Então aqui, ó, isso aqui foi uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Cambridge, uma das mais renomadas do mundo. A doutora, a pesquisadora, ela colocou homens que não consomem pornografia dentro de uma máquina de ressonância magnética e colocou homens que veem pornografia quase que o tempo todo. E na hora que eles estavam escaneando o cérebro desses homens, eles focaram na maneira como eles respondem aos estímulos e gatilhos sexuais.
Então eles colocaram imagens eróticas de pessoas, né, tendo relação sexual, e eles viam como é que as pessoas que não veem pornografia, as que veem pornografia, respondiam àquele estímulo. E olha que interessante, as pessoas que não assistiam pornografia, elas tinham um estímulo neuroquímico, está vendo aqui? Isso aqui é o sistema de recompensa. Só que é um sistema, é uma resposta fraca. Então vem aquele estímulo, há uma resposta neuroquímica, mas essa pessoa, moralmente, o que ela faz? Isso aqui não é bom. Então ela consegue controlar esse impulso, tá? O corpo dela não está cheio de sobrecarga, de desejo, de excitação. Ele viu aquilo e ele consegue controlar. O problema é que quando a pessoa hiperestimula o cérebro dele, essa área, né, do sistema de recompensa, com pornografia todos os dias, essa área ela vai expandindo. E o que significa isso? Que o impulso diante dos gatilhos sexuais, ele se torna um impulso que quase incontrolável. Vocês já viram aqueles homens na rua que não conseguem parar de olhar para as mulheres que passam? Mulheres, o olhar deles é um olhar que constrange ou não constrange? Se sentem invadidas? Vocês acham que eles estão olhando para vocês como seres humanos ou como um pedaço a ser consumido? A pornografia ela vai criando essa resposta, essa crença, né, esse condicionamento. Então veja, é isso aqui. E aqui, gente, é o cérebro de um pedófilo. Aqui é o cérebro de um estuprador. Aqui é o cérebro de alguém que, quando recebe um forte impulso, ele tem cada vez menos capacidade e condição de controlar esse impulso. E para mim o que é mais chocante é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês um vídeo curto de um jovem chamado Kellum. O Kellum, ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos, você pode botar em 27 minutos. Ele tem 18 anos e ele se masturba 18 vezes por dia. Esse rapaz, ele está passando pela rua, e o que vai acontecer? Ele vai ver uma mulher com uma roupa curta. E isso vai disparar um gatilho nele, que é aquilo que eu mostrei no cérebro dele para vocês, em 27 minutos. Pode botar em 27. E ele não vai conseguir controlar aquilo. Ele vai correr para dentro de um pub, e vocês sabem o que ele vai fazer dentro do pub, depois ele volta. Então vamos ver se a gente consegue. Eu quero que vocês prestem atenção na falta de capacidade dele de controlar o estímulo. Por quê? Porque ele está hipersexualizado, ele está hiperativo nessa questão. O vídeo fica em 27 minutos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. 27 minutos certinho. Aí deixa correr um pouco. Para mim isso aqui é impactante. E ele não está encenando. Está aqui, ó. Ele está no carro com o entrevistador. Eles estão conversando sobre a dificuldade dele em controlar a pornografia. Aí ele diz o que ele acredita, né, o que ele gostaria. Veja, ele quer tirar isso da vida dele porque está causando grandes problemas, mas ele não consegue encontrar uma forma de parar. Vocês vão ver o gráfico na Teologia do Desejo, como é que isso acontece. Quando vem o impulso, vou ao banheiro e visualizo tudo em minha mente. Eu quero que vocês olhem para o rosto dele quando aconteceu o gatilho, quando ele for disparado. Preste atenção na ansiedade, preste atenção na falta de controle dele com relação a isso. Eles continuam conversando. Olha, eu não consigo parar. Isso aqui é escravidão, gente. Aqui, ó, agora. Passamos por uma menina usando short justo e isso acionou alguma coisa. Mostrei para vocês o cérebro agora há pouco. Ele está correndo para um pub, ele está mentindo para o repórter, está dizendo que realmente a menina chamou a atenção, que ele vai rapidinho no banheiro. Olha o rosto dele. A ansiedade. Na cabeça dele, gente, só tem a imagem da menina. Ele está praticamente correndo ali, ó. Ele está desligando o carro, está correndo para o banheiro. Na cabeça dele só tem aquilo. O corpo dele está cheio, tem uma sobrecarga de dopamina muito forte.
E ele lá vai para o banheiro, quase que correndo. Preste atenção quando ele volta. Ele volta totalmente constrangido, né, envergonhado. O repórter vai confrontá-lo, ele vai admitir o que ele foi fazer. E veja, é tão irritante depois que a gente faz. Como você se sente agora? Irritado. Por quê? Porque é como se naquela fração de segundos pareça a melhor coisa a fazer e então, assim que eu termino, é tipo, por que você fez isso? Pode parar, pode voltar para a apresentação, por favor. Eu vou explicar para vocês. Nós fomos criados por Deus para termos relação sexual dentro de um casamento. Dentro de uma dinâmica de afeto, de amor, de honra, de respeito, essas coisas. Quando você vive isso fora desse contexto que você foi criado, o teu corpo ele vai reagir de maneira não natural. O que está faltando para ele? Está faltando para ele a moça bonita, a esposa depois do orgasmo, onde eles desfrutam e celebram o amor conjugal ali. Mas ele está completamente sozinho. Então o corpo dele está reagindo porque isso é uma violência contra o nosso corpo. Nós não fomos criados para essa prática. Não fomos criados para o pecado sexual. Então, quando você se entrega ao pecado sexual, essa é a sensação. Nas mulheres, né, é mais forte a questão da ocitocina, nos homens é mais forte a questão da vasopressina. Então, aquilo vai ser liberado quando? Quando há o contato físico, quando há o afeto, quando há descanso. Inclusive, gente, olha só. Por que a gente só deve ter relação sexual depois de um casamento? Tem aspectos espirituais? Tem, mas o mais importante, gente, olha só, o desejo sexual é um desejo muito poderoso. E se o desejo sexual não for feito num contexto de transbordamento, de doação, de generosidade, de honra, de respeito e de cuidado, a outra pessoa vai abusar do outro. Alguém vai abusar de alguém. Alguém vai impor sua vontade sobre alguém. Alguém vai colocar força naquilo para impor as suas fantasias sobre alguém. Alguém vai sair machucado. Alguém vai sair ferido. E quando eu falo casamento, não é simplesmente chegar, não, bora botar uma aliança no dedo. Não, cara, é você construir uma amizade. Você construir um vínculo onde você olha para ela e diz assim, cara, eu te admiro, eu te respeito, eu tenho prazer na sua companhia. Eu quero te honrar até o final. Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Eu vou cuidar de você, eu vou me sacrificar por você. Eu vou caminhar nessa visão. Vocês entenderam aqui a diferença? Então, se o teu desejo sexual ele não é vivido num contexto onde você quer abençoar, você vai abusar. Ou seja, ou você abençoa, ou você abusa. É nesse contexto que Deus estabeleceu. Gente, o Kellon, se ele se interessar por uma criança, ele vai dar conta de segurar a onda? Se passar uma mulher casada num lugar deserto e ele consegue segurar a onda? Ele pode se tornar perigoso ou não? Sim. Aqui, gente, ele já está fora de controle. É só agora ter a ocasião. Sexo, gente, é com quem você ama. Para a glória de Deus. Sexo, uma expressão do amor conjugal. Sexo é num ambiente de deleite, é uma canção espiritual, como diz Cantares, oferecida a Deus na vida do cônjuge. Sexo tem sentido, sexo tem propósito, sexo tem beleza, sexo tem fundamento, sexo tem ambiente. Sexo não é criação do homem, sexo é criação de Deus. E nós precisamos restabelecer essa cosmovisão no que diz respeito ao tempo. Mas eu fui um homem perverso sexualmente. Um homem totalmente sem afeto e sem amor. Por isso que eu baguncei a vida de tanta gente.
O sexo não é autocentrado, o sexo é doador. Guardem essas palavras. Sexo é transbordamento. Transbordamento, não é você, não, eu estou vazio, vou preencher. Não, você transborda. Eu mostrei para vocês agora, rapidamente isso. Então aqui um outro ponto da hipersensibilização. Gente, o prejuízo é enorme. Então praticamente a pessoa fica presa naquele hábito, tá? Naquele pecado, e ela começa a perder o interesse pelos outros. O que você vai perceber às vezes na vida de um adolescente, um jovem? Esse jovem, ele toca no grupo de louvor da igreja, ele gosta de vir aos cultos jovens, e aí você começa a perceber que ele muda o comportamento dele. Ele não quer mais sair do quarto, não quer largar o celular, ele começa a ficar irritado, ele não quer mais sentar na mesa, ele senta na mesa, come, não fala com ninguém, já volta para o quarto dele. Por quê? Porque ele perdeu o interesse pelas demais atividades, e ele começa a ficar escravizado, por aquele hábito escravizador. Isso é a hipersensibilização. Então a pornografia se torna um Deus na vida dele e ele perde interesse pelas outras áreas. Tá? Outro ponto importante, gente, que a pornografia vai causar e ela vai gerar: desenvolvimento de tolerância ao consumo. Nós fomos feitos para praticar sexo dentro de uma aliança de casamento em amor? Sim. Nós fomos criados por Deus para ver pornografia? Não. Todas as vezes que você usa algo que você não foi feito para usar, para consumir, isso vai te causar problemas. E o teu corpo, ele vai resistir a essa prática. Então, digamos que você começa a assistir pornografia. Há uma grande excitação, porque é uma novidade no início. Então, há uma alta liberação de dopamina. Então, começa vendo, por exemplo, mulheres de biquíni no Instagram. Alta liberação de dopamina, novidade, parece que é bom. O problema é que a partir da 10ª vez que você consome e inclusive se masturba, o que vai acontecer? O teu cérebro começa a criar uma resistência. Aquilo não é natural, aquilo não é normal, aquilo não é sexo. E aí o que acontece? A liberação de dopamina começa a cair. O ponto A e o ponto B do cérebro que faz essa sinapse, essa comunicação, eles começam a bloquear. E aí, aquilo que dava grande prazer, você precisa consumir cada vez mais material para que esse prazer volte. Então imagina que em 5 minutos a pessoa conseguia chegar a um orgasmo, agora ela precisa de 1, 2, 3 horas. Ela tem esse tempo? Se ela não quer que ninguém saiba? Então o que ela faz? Ela aumenta a dose. Ela vai para uma novidade. E ela começa a migrar por isso. Só que o corpo começa a resistir. E o que acontece? Isso aqui. No desenvolvimento de tolerância, gente, o cérebro normal é esse. Aqui é o cérebro de uma pessoa que consome pornografia. Mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Olha o efeito. O que é isso? O cérebro começa a bloquear essa liberação de dopamina. Ele começa a bloquear essa comunicação, porque não é natural. E aí ele começa a resistir. E é engraçado que é o mesmo efeito que álcool, heroína, cocaína e metanfetamina. Ou seja, quem consome pornografia é igual àquele que consome drogas. Paulo, por que o impacto sobre quem consome drogas ele é mais forte? E mais rápido a deteriorização? Porque aqui você tem um comportamento. Aqui o cara está ingerindo substância. Então é mais rápido, que agride. Porém, o efeito é o quê? O efeito é o mesmo. É um hábito escravizador. Só um detalhe. Eu trabalho com aconselhamento bíblico. Dentro do aconselhamento bíblico, o vício não é uma doença. Na parte das terapias humanistas, eles consideram que o vício é uma doença e ela é incurável. É uma doença crônica. No aconselhamento bíblico, usando a palavra de Deus, o vício ele não é uma doença, ele é um comportamento escravizador. Por isso que ele é de difícil desassociação. Mas você pode se arrepender e mudar de direção, sim ou não? Sim. Essa é a diferença. Dá esperança ou não dá? Muita esperança. Então veja, esse é o efeito.
Eu separei só alguns desses tópicos, né, para vocês. Estou controlando aqui o horário, porque para mim hoje, mais importante é falar sobre aquilo que está por trás. Porque a pornografia, gente, ela é só o meio. O nosso verdadeiro inimigo se chama desejo cobiçoso. Esse é o nosso verdadeiro inimigo, tá? Então veja, um outro impacto. Aquilo que eu acredito sobre sexo e os valores que eu tenho sobre sexualidade, eles são afetados. Por exemplo, esses dois cientistas, em 1988, fizeram um experimento científico, onde eles separaram 3 grupos de pessoas, grupo A, B e C. No grupo A, ele assistiu 36 vídeos pornográficos durante 6 semanas. O grupo B assistiu metade de filmes comuns, metade de filmes pornográficos. E o grupo C não assistiu filme pornográfico. Gente, 6 semanas. Não era todo dia. Olha só, em 1988, que o gênero de pornografia predominante era o quê? Heterossexual ou mulheres nuas. Hoje, se você digita pornografia para fazer qualquer tipo de pesquisa, você consegue imaginar o que que vem? Já vem crimes sexuais. Às vezes nas primeiras páginas. Então, crianças de 5, 6 anos que têm contato com isso, não veem mais coisas simples, já veem crimes sexuais. Vocês conseguem ver o impacto? Então, veja, 1988. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram várias perguntas. Eu separei algumas, né? E aqui hoje eu vou falar só sobre uma. Você é a favor do direito das mulheres? O grupo A, que assistiu 100% de filme pornográfico, menos de 25% dos homens disseram ser a favor do direito das mulheres. Pergunto para a igreja: assistir pornografia objetifica a mulher, sim ou não? Sim. O homem deixa de ver a mulher como um ser humano, com direitos, e ele vê ela o quê? Como um objeto a ser consumido. E aí o estuprador acha no direito de, não, ele pode ir lá e impor a vontade dele, porque ela foi desumanizada, descaracterizada. O consumo desse material, ele faz isso, tá? E um último ponto sobre os impactos, né, antes de a gente falar sobre teologia do desejo, é justamente esse aqui. Na verdade, o penúltimo. Em 2007, 3 pesquisadores pegaram os 50 filmes pornográficos mais vendidos nos Estados Unidos. O que eles entenderam? 90% das cenas tinham atos de violência. 90% das cenas tinham atos de violência. 95% das cenas com agressão, a vítima reagiu de forma passiva ou positiva. Eu vou direto ao ponto aqui. O homem que assiste pornografia, ele tem a tendência de se tornar violento sexualmente. Se tornar um abusador. E a mulher que assiste pornografia, qual é a tendência? Se tornar passiva diante da violência sexual. Os pastores aqui com certeza já pegaram casos onde você vê mulheres sendo sistematicamente violadas, violentadas e abusadas pelo marido. E às vezes, mesmo sob orientação pastoral, outras coisas, a mulher parece que não abre o olho para aquilo, né? Corre até risco de vida. Porque parece que aquilo se torna o quê? Normal. Eu atendi um caso com a Railca, faz muitos anos, faz lá para o início da nossa caminhada, onde uma mulher se separou do marido porque o marido não era violento com ela na relação sexual. Ela queria que o marido a agredisse e fosse violento. Ele disse: jamais vou fazer isso com você. Ela começou a se envolver com outros homens, largou o marido, largou a igreja. Gente, ela era do Ministério de Louvor. Só para você ter uma ideia. Ela largou tudo e a última foto que nós vimos, né, muitos anos atrás dela, se você for olhar só pela característica física do rapaz, parece que ela conseguiu o que ela queria. É impressionante como isso realmente adoece a nossa visão de afeto, né, de amor e de cuidado. E o último impacto, né, para hoje é esse aqui. Para mim, um dos mais graves, né, que tem.
Esse doutor aqui, o doutor Jim Fauci, ele fez uma pesquisa, está aqui o nome dela, né? Se você quiser pesquisar e ter acesso a ela diretamente. Ele entendeu o seguinte, olha, o que é aversivo se tornou erótico. A pesquisa dele consistia de forma bem simples. Os ratos, eles odeiam uma certa substância. Ele chama essa substância de cadaverina. E ele colocou um ratinho, gente, presta atenção nas entrelinhas, um ratinho jovem, virgem. Pegaram as entrelinhas? E ele borrifou cadaverina na ratinha que estava no cio. E colocou dentro de uma jaula. No primeiro momento, o que aconteceu? O cheiro de morte afastou o rato. Mas com o tempo, o cheiro do cio o atraiu. E chegou um momento que, por mais que ela fedesse a morte, ele conseguiu copular com ela, porque aquilo estava lhe dando prazer. E houve uma associação. Então veja, um homem, uma mulher, uma criança, né, que começa a assistir material pornográfico, dependendo do gênero pornográfico que ele assiste, é comum que, com o tempo, aquela frequência vai se tornando mais forte e essa pessoa vai começar a praticar aquilo que ela assiste. Eu peguei 2 casos em Belém do Pará, de jovens que nunca tiveram nenhuma inclinação homossexual, nenhuma. A vida deles, você não vê ali presença de abuso, presença de vários pontos que são marcantes, né, na construção desse comportamento. E aí o que você vê? Eles começaram a assistir pornografia. E assistindo pornografia, eles começaram a migrar. Lembram da imagem que eu mostrei para vocês? Chegou um momento que eles começaram a ver pornografia com travestis. E eles começaram a praticar aquilo depois de pouco tempo. E depois aquilo foi gerando curiosidade, eles começaram a praticar atos homossexuais. Mesmo sem nunca ter esse desejo, só impelidos por uma fantasia. Então veja, aquilo que você muitas vezes não gosta, não aprova, a pornografia ela vai dessensibilizando você até o momento em que você começa a achar que aquilo é normal. E a fantasia se torna tão forte, ela toma tanto conta do coração da pessoa, que ela começa a praticar. Foi isso que eu falei para vocês. Nunca tive nenhuma característica relacionada a criança, mas em 2008 quase o abuso da minha filha. Aquilo foi um alerta para mim. Mas quantos de repente não pedem ajuda, não se posicionam diante de uma situação como essa? Né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Isso é fato, né? Isso é fato científico, né? Que eu trago para os irmãos. Porém, para mim, o mais importante é agora. Paulo, eu entendi que a pornografia não presta ali. Foi pouco, né, que você mostrou, mas não presta. Mas, gente, o nosso grande inimigo em si não é a pornografia. Na queda da humanidade, no pecado, algo começou a tomar conta do coração do homem. Ali em Gênesis 3, aquilo começou a tomar conta do coração do homem. Sabe o que é? Um negócio chamado desejo cobiçoso. Se você pegar Gênesis 1 e 2, você vai perceber o seguinte, que Deus criou todas as coisas. E Deus, ele preparou o quê? Todo um ambiente, todo um cenário para o homem habitar. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, faltava alguma coisa para o homem? Sim ou não? Não. Não faltava nada. Em Gênesis 2, 18, a mais ou menos ali o 23, o que aconteceu? Deus disse, olha, está faltando uma coisa aqui. Isso aqui não é bom. E Deus fez o quê? Foi lá e providenciou. Então veja, dentro da teologia bíblica da criação, não faltava nada. Mas em Gênesis 3, uma outra voz é ouvida pelo homem no jardim. Que voz é essa? A voz da serpente. E o que a serpente colocou na cabeça do homem? Está faltando alguma coisa. A partir do momento que o homem acredita que algo está faltando na vida dele, brota no coração desse homem o quê? Cobiça.
Então, se você não tem um coração satisfeito em Deus, se você não tem um coração que descansa em Deus, provavelmente você deve achar que alguma coisa na tua vida está faltando. E muitas vezes isso é uma acusação contra Deus. E a cobiça, ela vai ocupar exatamente esse espaço. E como é que funciona o desejo cobiçoso, queridos? É aqui, ó. Ele é um desejo sem afeto, sem honra, sem respeito, sem cuidado, sem proteção, sem segurança. Ele é um desejo perverso e cruel. Ele não obedece leis, nem se importa com pessoas, relacionamentos ou direitos. Esse desejo, ele está totalmente comprometido com algo: consumir. Consumir pessoas, relacionamentos, saúde, vida, o que for necessário. O que aconteceu em Gênesis 3:6? Eva olha para a criação e diz o seguinte: cara, isso aqui é bom para mim. Gênesis 2:23, o homem olha para a criação, no caso Eva, e ele canta uma poesia hebraica. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabia que o gênero literário ali é uma poesia hebraica? Ela está sendo cantada por Adão quando Moisés escreveu. Então, quando você olha para a criação e louva a Deus e adora a Deus, ou seja, você usa a criação para a glória dele, aqui você tem o desejo santo. Porém, quando você olha para a criação e deseja de forma egoísta para você, para suprir aquilo que você acredita que falta na tua vida, o que vai acontecer? A cobiça, ela é concebida. E a cobiça, gente, ela é a corrupção do pecado na carne. A partir do momento que a cobiça toma conta do coração do homem, a rebelião contra Deus é instalada. A partir do momento que a cobiça toma conta do coração do homem, o primeiro assassinato aconteceu. Os primeiros adultérios, as primeiras poligamias, tudo de ruim começou a acontecer. É por conta da cobiça que coisas ruins aconteceram na sua vida, ou porque você desejou, ou porque alguém desejou e você se tornou vítima disso. Mas a cobiça, gente, é aquilo que guerreia no nosso coração como o quê? Como obra da carne. E a cobiça, ela só é sujeita por obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa, então, que luta contra a cobiça, ela é escravizada? E eu vou trazer aqui para a questão do pecado sexual, tá? Então veja, aqui são as tentações da vida. E uma pergunta que eu faço para a igreja: tentação é pecado? Não. Ser tentado não é pecado. Então, todos os dias, gente, os desejos nos visitam. Desejo é bom ou ruim? Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem acha que é ruim? Quem não acha nada? Gente, desejo é criação de Deus? Então desejo é bom. Sexo é criação de Deus? Então sexo é bom. O que torna algo ruim é o nosso coração cobiçoso. Se você pegar casamento é bom, é bom, é ruim, é porque você não conheceu a tranqueira do meu marido. Casamento é bom. O que torna o casamento ruim, na sua experiência pessoal, é a cobiça no seu coração ou no coração do seu marido ou sua esposa. Perceberam a diferença? Isso é fundamental. Vejam, o nosso inimigo, gente, é a cobiça. A cobiça, ela precisa ser administrada. Então veja, o que a tentação ela faz? Ela vai de encontro ao nosso coração. Então quando você diz não à tentação, a sua resistência é alta com relação ao pecado. Amém? Porém, quando você diz sim no seu coração inicialmente para aquela tentação, quando você começa a acreditar que aquilo é uma boa ideia, o desejo cobiçoso é concebido. Paulo, qual é a base bíblica desse estudo aqui? Tiago 1, 14 e 15, se você quiser depois estudar.
Então veja, o pecado ele concebe aqui, ó. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, sua própria cobiça. Então veja, aqui ela é gerada. E quando o desejo cobiçoso ele é alimentado ou concebido no coração, preste bem atenção, o desejo ele começa a crescer e a nossa resistência começa a cair. Então veja, aqui é o jogo. Esse desejo não pode ser alimentado. Se você não vê pornografia, esse desejo, ele não vai ser alimentado. Se você controla o seu olhar na rua, ele não vai ser alimentado. E ele vai ficar baixo, ele vai ficar fraco. E sabe o que vai acontecer? Sua resistência vai ser alta. Porém, se você concebe e você alimenta pensamentos cobiçosos, isso aqui, gente, é um gráfico representando o coração do homem. Então veja que esse desejo idólatra, ele começa a se desenvolver. Mas ele ainda não ultrapassou a resistência. Mas ele está crescendo. E aqui, o que significa isso? Ele está tomando conta do coração do homem. Se o homem não pede ajuda, a mulher não pede ajuda, se ele não busca aconselhamento, não busca virar a chave, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o desejo vai ultrapassar a... E aí acontece isso aqui. Quando o desejo ultrapassa a resistência, o que vai acontecer? O que era só uma ideação no coração se torna um comportamento. Então aquilo que ele só idealizava e desejava no coração dele, agora se torna o quê? Um comportamento perverso e cruel, chamado pecado sexual. Só tem um problema, e eu quero chamar a atenção de todos os pastores e líderes agora. Por que nós estamos fracassando muitas vezes no nosso aconselhamento? Porque nós estamos trazendo as pessoas que estão buscando ajuda para lutar nesse nível aqui. Então veja, a gente chega e diz assim: Paulo, eu tive desejos e fantasias a noite inteira, mas eu consegui não me masturbar. Vocês estão entendendo a diferença aqui? Eu tive o desejo, mas eu não cometi o comportamento. É aqui que a maioria dos crentes luta. Só tem um problema. Se você luta aqui, você já caiu. Porque pecado não é quando você pratica o comportamento, é quando você deseja aquilo no seu coração. O que Jesus disse? Se o homem olhar com intenção impura, ele já cometeu adultério. O nosso nível de batalha não é esse. O nível de batalha é esse aqui. Então, pastores, líderes, é aqui que nós vamos trazer o nosso nível de batalha. Esse desejo, ele não pode ser concebido. Esse desejo, ele tem que morrer de inanição. Paulo, qual é a dica mais prática que você pode nos dar para que nós possamos aconselhar as pessoas que buscam ajuda? Aqui, por que ele sofre aqui? Porque ele acredita que o pecado sexual é bom. Qual é o campo de batalha aqui com relação aos pastores? É trazer o nível de batalha para cá. Ou seja, assistir pornografia não é bom. Praticar adultério não é bom. Se masturbar não é bom. E você precisa estar preparado para quê? Para mostrar para aquela pessoa, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, por que aquilo não é bom. A partir do momento que ele muda a mentalidade dele, aquilo deixa de ser uma tentação para ele. Amém, gente? Cadê o aleluia, glória a Deus? Gente? Pô, estou na presbiteriana agora, estou na... Rapaz, que eu amo, né, o pessoal da presbiteriana também, pelo zelo, né, pela palavra. Mas veja, vocês entenderam aqui o ponto? Aqui é a guerra. Aqui a resistência está alta. Se esse desejo toma conta do seu coração, querido, eu sinto muito, você já pecou. Aqui você já está de joelho, é questão de tempo.
Isso virá um comportamento. Então o nível de batalha é justamente esse aqui. É você trocar sua lente, ao invés de usar a pornografia como lente para identificar o pecado sexual, você vai colocar a lente de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um rapaz de Belém, que foi lá no Purilife mesmo, né? Depois a gente explica melhor o que é o Purilife. E o que aconteceu? Ele dizia assim, no aconselhamento: Paulo, a impressão que eu tenho é que as mulheres com quem eu saí, elas são uma estante de troféu. Eu não vou mentir para você, eu tenho muito orgulho das várias mulheres com quem eu já me relacionei. E às vezes eu lembro disso, eu vejo como um troféu numa parede para mim. O que ele está dizendo, gente? Ele tem uma cosmovisão. Ele olha para o sexo, a sexualidade, e ele vê como algo egoísta, algo voltado para ele, para a satisfação pessoal dele. E no aconselhamento, o que eu fiz para que ele saísse daqui para cá? Cara, vamos trocar a lente? Tira essa lente aí. Vamos botar essa aqui. Essa lente agora é Cristo. Olha para a tua estante de troféu. Isso tudo, gente, no aconselhamento de forma simbólica. Tá, Paulo, eu estou mentalizando aqui, eu estou lembrando. Então, olha para a estante. Deixa eu te falar. Com essa lente de Cristo, aquilo ali não é a sua glória. Aquilo é a sua vergonha. Aquilo ali não é algo para você se gloriar. Aquilo ali é para a sua condenação. Aquilo não está te levando para uma posição de destaque. Isso aqui está te levando para o inferno. Então eu trabalhei com ele essa cosmovisão. E eu falei, o que você quer fazer com essa estante? Eu quero derrubá-la. E aí ele quebrou aquilo e ele passou a olhar de uma forma totalmente diferente. Nós mostramos para ele a teologia do desejo. Gente, isso aqui é só um pedacinho. Isso aqui é uma tese de doutorado do Dr. John Street. Se você quiser se aprofundar, você pode ler o livro chamado Paixões do Coração. Monstro assim, de quase 400 páginas, mas vale muito a pena estudar, porque ele disseca a teologia do desejo. O cara é extremamente bíblico, né, no trabalhar dele. Então veja, ele precisa olhar para aqueles caras. Cara, isso aqui não é bom. Por exemplo, a mulher que usa roupa sensual, que usa roupa para de repente chamar a atenção dos homens. A minha pergunta, elas conseguem atrair afeto? Elas atraem cobiça. O homem que olha para essa mulher, ele não vai vê-la como um ser humano. Ele vai vê-la como um troféu, um alvo a ser alcançado. Então esse homem vai manipular, esse homem vai mentir, ele vai tentar agradar. Esses atos são atos de amor? Não, são atos de manipulação. E quando ele conseguiu o que ele quer? E tem um detalhe, gente, tem uma pesquisa de uma psicóloga, agora fugiu o nome dela, alguma coisa Fischer, de 2010. Ela fez esse trabalho com ressonância magnética. Ela botou homens dentro da máquina e ela mostrou imagens de mulheres vestidas e de mulheres vestidas vulgarmente. E é muito interessante que a área do cérebro dos homens que foi ativada quando as mulheres não estavam bem vestidas era a mesma área que o homem reconhece: martelo, serrote, ferramentas. É interessante isso. O que significa? Que o homem não olha como um ser humano, aquela mulher. Ele olha como um objeto. Isso está comprovado cientificamente. Olha que interessante. Teve até um casal que brincou lá, olha meu serrotinho, né? Não sei o quê. Você não vai conseguir trair amor e afeto se você usa o seu corpo. Se você usa o seu corpo para manipular a atenção de um homem ou de vários homens, você não vai colher amor. Sabe, você vai colher mais cedo ou mais tarde violência. Conhecem histórias de mulheres que, quando perceberam que o relacionamento se tornou abusivo, só que ele não se tornou, ele começou desde o início como abusivo, e elas querem sair desse relacionamento. Por que os homens não querem recuar? Porque ela é o seu
objetinho que dá prazer. E aí esses homens não querem abrir mão do objetinho. Então eles perseguem até que eles cometem atrocidades, né, de matar as mulheres. Eu queria ter a oportunidade, se Deus permitir, da gente falar sobre a teologia do sexo. A gente pegar o livro de Cantares e durante uma tarde com os casais estudar a teologia do sexo. É fantástico como Deus é maravilhoso, né? Lá em Cantares vai falar que a mulher e o marido devem se preparar para a relação sexual. E o fato de se prepararem para a relação sexual significa que a outra pessoa é muito importante. Mas em momento algum ela se veste de forma vulgar para o marido. E o marido se veste porque lá está escrito: és filha de rei. Em Cantares, a mulher dança para o marido. Mas não é uma dança de uma prostituta. É uma filha de rei. Alguém à imagem e semelhança de Deus. Desfrutando do marido do que? De um cântico que é chamado na Bíblia de adoração a Deus. Olha como é interessante isso. E nós precisamos ajustar isso na igreja. Porque a Bíblia nos chamou para pregar para os filhos de Deus. E a gente precisa resgatar esses fundamentos, porque tem um monte de mentira direcionando hoje os nossos casamentos e as nossas famílias. Quero dar até parabéns aqui ao meu irmão aqui, né, que da outra vez que eu vim, estava tendo uma formatura do curso de casamento, parece que amanhã vai ter outra formatura. Olha que maravilha. Então a igreja está investindo nessas questões, então nós precisamos restabelecer alguns fundamentos. Porque hoje a gente acredita em muita mentira. Amém, gente? Para a gente avançar aqui, para você entender, a partir do momento que o desejo que já tomou conta do teu coração se torna um comportamento, a tendência aqui é você caminhar em direção à escravidão. Então, o desejo vai se tornar mais forte, a resistência mais fraca. Vocês se lembram do vídeo que eu mostrei para vocês? O que o rapaz várias vezes falou? Eu não. O que significa isso? Escravidão. Então, o desejo se tornou tão poderoso. Lembram do cérebro que eu mostrei para vocês? E a resistência se tornou o quê? Quase nada. E o que vai acontecer, gente? Aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A pessoa geralmente começa com o quê? Ela tem uma culpa pessoal muito alta. Então ela não quer ser descoberta. Então o que ela vai fazer? Ela vai praticar estimulação própria e ela não quer ser descoberta. Ela vai tentar ficar anônima naquilo. E normalmente, quando o desejo se torna comportamento, o que a pessoa vai fazer? Estimulação íntima e secreta, masturbação, fantasias, consumo de pornografia, romances, filmes eróticos, programas e séries provocantes, catálogos de lingerie, etc. Ele está focado nele aqui, ó. Só que se ele não pede ajuda, o desejo fica mais forte, a resistência fica menor e a culpa pessoal cai de alta para média. Quando a culpa se torna média, a gente está no nível 2. O que significa? A partir daqui, ele não está mais na estimulação própria, ele começa a fazer o quê? Erotismo com objetos e animais. E só um detalhe, queridos, só um detalhe. Crianças pequenas começam a correr perigo. As menores, os bebês, que eles começam a correr perigo. As primeiras parafilias, que são práticas totalmente antinaturais de sexo, elas começam a ser o quê? Elas começam a ser praticadas. Não pediu ajuda, não buscou arrependimento, não clamou por socorro, continuou na prática, a culpa se torna menor. A partir desse momento, a pessoa já foi descoberta, o pecado já está na boca do povo, todo mundo já sabe, ele não está mais preocupado se ele vai ser descoberto ou não, o que ele quer dar é vazão ao seu desejo. E aí ele começa a praticar tudo isso aqui. Não pediu ajuda, não buscou conserto,
provavelmente ele vai chegar num lugar de consciência cauterizada. Aqui ele não vai mais procurar pessoas que dão o seu consentimento. Aqui ele vai procurar vítimas. Ele vai olhar para pessoas e simplesmente vai colocar para fora a sua vazão, porque ele não olha para seres humanos. As pessoas se tornaram o quê? Objeto. E aí ele vai cometer o quê, gente? Crimes sexuais. Vocês entenderam por que ele é um desejo perverso? Por que ele é um desejo cruel? Deus é sábio e maravilhoso. A única forma da gente se proteger disso aqui, gente, é uma adoração genuína a Deus. A nossa sexualidade não é girar em torno da nossa vontade, mas girar em torno da glória de Deus. Para a gente fechar, eu quero pedir perdão para minha lindona, que eu acabei consumindo aqui o tempo. Rapaz, o teu rapidinho é 20 minutos, 30 minutos. O pastor falando mais vai até 10, não sei. Quem dá 10 minutos para a Railca aí? 10, 20, 30, 40. Maravilha, então ela tem meia hora. Mas olha, uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Gente, quem precisar realmente ir embora, né, pastor? A gente não vai segurar, às vezes pelo horário, tudo. Você pode sair discretamente, tranquilo, mas quem conseguir ficar um pouquinho mais até o final, acho que Deus vai te abençoar. Tiago 4, capítulo 1, vai dizer: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras que acontecem dentro do nosso coração? Elas acontecem, gente, quando a gente vive uma vida autocentrada, focada na gente, onde a nossa vontade é o nosso Deus e o nosso ídolo. E quando eu vivo para satisfazer a minha vontade, não a de Deus, os nossos desejos entram em guerra. Quando é que os nossos desejos ficam alinhados? Quando a glória de Deus é a base da minha vida. Então, quando eu pergunto, por que você quer casar? Eu quero casar porque eu quero ser feliz. Não case. Espera mais um pouquinho aqui. Por que você quer casar? Porque eu quero viver para a glória de Deus. E o mandamento de Deus é que nós nos casemos. Tenhamos muitos filhos e por aí vai. Sabe? Por que você quer praticar sexo? Porque eu quero prazer, quero alegria. Não, eu quero a glória de Deus. Quando a glória de Deus é a base e o fundamento, os nossos desejos, eles entram em ordem. E eles apontam para Deus em forma de adoração. Amém? Pecado sexual não é doença. Pecado sexual é um distúrbio na adoração. Ao invés de eu pegar aquilo que eu recebi de Deus como uma dádiva e um presente, que é o meu corpo, a minha sexualidade, e usar para a glória dele, eu uso de forma idólatra para satisfazer desejos egoístas. Qual é a cura do mau desejo? É quando tudo que eu recebi, eu digo: Deus, muito obrigado pelo meu corpo, pela minha sexualidade, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. E eu vou usar tudo isso para glorificar o Senhor e bendizer o teu nome. Isso vai alinhar. E aí nós seremos de fato uma família de bênção. Amém?